O lazer do crente é sempre algo extremamente discutido, porque o que a gente vê nas igrejas hoje? Ou a pessoa se dá em demasia ao lazer de um modo exagerado a ponto de ferir alguns mandamentos, ou seja, a pessoa acha que pode fazer tudo que tem direito, tudo que existe no mundo, não existe limite nenhum, ou alguns se fecham para esse lazer de um modo legalista e dizem isso aqui pode, isso aqui não pode. E aí, qual é o equilíbrio? Qual é a realidade do lazer cristão? Hoje a gente vai fazer aqui um react de um pastor, a meu ver, legalista, porque ele está colocando alguns limites que simplesmente não existem na palavra de Deus, mas muito do que ele fala tem sido algo extremamente comum falado nas igrejas por aí. Então a gente tem que ter cuidado com aquilo que a gente ouve. Vamos lá, me acompanha e vamos discutir isso. O que o crente pode, o que o crente não pode fazer quando o assunto é lazer e diversão. A gente pode jogar um futebolzinho. Onde foi que você aprendeu isso? Uma pausa. O senhorzinho de gravata verde lá em cima, ele deu uma risadinha, rapaz, doido pra jogar uma bola. Desculpa aí, senhor, não sei quem que é você não. Mas você tá doido pra jogar uma bolinha. Vamos acabar com essas coisas em nome de Jesus. Quem foi que disse que você pode jogar bola? Quem foi que disse? Foi a minha sociedade que disse que isso é uma diversão e que isso é uma diversão possível. Ele vai ter que rebolar para explicar por que eu não posso jogar bola, que mal há numa partida de futebol. Vamos ver se ele vai falar isso. O sangue de Jesus tem poder e vai nos purificar. Se ele está falando que o sangue de Jesus vai nos purificar, ele está declarando que jogar futebol é um pecado e precisa ser purificado. Esse evangelho de futebol, esse evangelho que dá liberdade a tudo, não é o evangelho que nós abraçamos. Então, na verdade, o que é o evangelho? Começa por aí. Esse evangelho que dá liberdade a tudo. Bom, a essência do evangelho é a palavra liberdade. Muita gente, eu já percebi, não faz nem ideia do que é evangelho. Vamos lá. O que é evangelho? Evangelho é uma boa notícia, na verdade é uma história que está sendo contada. Qual é a história do evangelho? A história é a seguinte: Deus criou todas as coisas, ele criou essas coisas perfeitas, harmoniosas, sem a entrada do pecado. Não me interessa se você crê em criação terra jovem, criação terra velha, evolução, embora eu não goste do evolucionismo como uma teologia válida, como uma teoria válida, mas pouco importa no que você crê. Deus continua tendo criado as coisas perfeitas, harmoniosas e sem pecado. O que acontece é que o pecado colocou distúrbio na criação de Deus. Ou seja, por que existem todas as mazelas do mundo hoje? Por causa do pecado. O pecado fez a gente amar aquilo que Deus odeia e odiar aquilo que Deus ama. Então o pecado é que colocou orgulho, ganância, medo, inveja, raiva, ira, tudo isso no nosso coração. O pecado fez com que a natureza se tornasse algo fora de harmonia, a ponto do apóstolo Paulo falar que a natureza geme pelo dia aí da sua redenção, pelo dia da sua libertação. Então o pecado colocou desordem e caos no mundo. Na verdade, o pecado criou uma coisa chamada escravidão. Escravidão. O homem se tornou escravo do pecado. O que isso significa? Que o homem não consegue mais fazer aquilo que agrada a Deus. Ele só consegue fazer aquilo que agrada ao pecado, aquilo que agrada à sua carnalidade, aquilo que agrada o mundo, a carne e o diabo. Essa é a realidade do homem. Espiritualmente, diz o apóstolo Paulo, o homem se tornou morto. Morto aqui é por ser escravo do pecado. Qual é a boa notícia do evangelho? Em uma palavra: liberdade. Muitos crentes encaram o evangelho como sendo simplesmente uma libertação no dia final, quando no juízo final eu vou entrar na glória, eu vou entrar no céu e eu não vou para o inferno. Mas o efeito do evangelho é aqui e agora. Como assim? Agora eu fui liberto da escravidão do pecado. Aquilo que dominava o meu coração não domina mais. A ideia do evangelho é o seguinte: um novo rei chegou,
O reino de Deus chegou e esse reino agora está em nós, diz Jesus, de modo que o reino do diabo, o reino da carnalidade, o reino do pecado são colocados para fora, porque existe um novo rei e um novo domínio na minha vida. Essa é a boa notícia. A boa notícia que a gente espalha para as pessoas no nosso evangelismo é: você não precisa mais ser escravo do pecado. Então percebam o que ele falou aqui, o absurdo que é, a loucura que é o que ele falou. Esse evangelho que dá liberdade. Meu irmão, isso é justamente o que é o evangelho. Eu não sei quem é esse pastor, já vi muitos vídeos dele rolando por aqui, mas eu te garanto que ele não sabe na profundidade do evangelho o que é o evangelho. Ele pode ser crente, eu não estou julgando aqui a conversão dele. Ele pode ser crente, ele pode ser zeloso, ele pode ser um amigo de Deus. E mesmo assim, ele não sabe o maior efeito que o evangelho pode produzir, que é a liberdade. É a liberdade, inclusive, de nós experimentarmos as coisas boas do mundo que Deus criou e poder experimentá-las dentro dos limites estabelecidos por Deus. Está chegando assim o São João, né? Aí um vinhozinho hidromel. Eu não sei, assim, estou sendo sincero. Não sei como que ele conectou São João aqui com vinho, né? Mas eu sou contra o São João também. Eu não gosto de festa junina, na minha igreja não tem festa junina. Isso aí eu não sou favorável também, não. Agora vamos ver o que ele vai falar do vinho, né? Uma cervejinha. Ele tá falando com deboche da cerveja. Cuidado, né, meu senhor? O legalismo pega forte, né? Daquela cerveja antiga Caracu, pode tomar, não, senhor. Não pode por quê? Não, senhor, por quê? Esse é o ponto. Porque a Bíblia não proíbe essas coisas. A Bíblia não proíbe o álcool. Na verdade, a Bíblia fala que o vinho é uma bebida que alegra o coração. No Salmo 104, por exemplo, a Bíblia fala que Deus é quem faz crescer as coisas da terra e dentre essas coisas dá o vinho que alegra o coração. Eclesiastes 9:7 diz: vai, come com alegria e bebe com alegria. Então o que a gente percebe é que sim, existe um pecado na bebida. O pecado da embriaguez. Você sair desse controle de si mesmo, você começar a dar vexame, você dar PT, como o pessoal fala, isso é um problema. Mas a bebida em si não é. Inclusive, o pessoal costuma falar o seguinte: mas segundo a lei de trânsito brasileira, se você tomar um gole de vinho... Meu irmão, olha, isso é uma viagem. A lei de trânsito brasileira não baliza o que é pecado e o que não é. E ninguém bebe vinho para ficar 100% sóbrio. É isso mesmo. Quando a pessoa bebe vinho, é para ela ficar naquele nível alegre. E aí, isso não é pecado. É isso que a Bíblia está dizendo que não é pecado. O camarada, ele vai ficar levemente, vamos dizer, alcoolizado. Mas isso não vai ser pecado, se ele não sair de si. Ou seja, ele ainda não perdeu totalmente o controle, ele não está dando vexame, isso não está sendo um problema, ele não está falando que não deve. A Bíblia não está, definitivamente, ela não está condenando isso. E eu vou falar uma coisa, antes que apareça o pessoal me acusando. Eu nem bebo. Eu detesto bebida. E se você quer a minha opinião, ninguém deveria beber, porque eu acho feio. Eu também cresci num ambiente igual desse pastor aqui, que falava que era errado. Então eu acho feio beber. Eu acho, às vezes, mau testemunho em muitas situações, mas eu não posso dizer que a Bíblia proíbe. E se eu não posso, você tem a liberdade de fazer. Nosso pai não nos ensinou isso. Ensinou, eu acabei de citar texto bíblico, né? Nossos pastores não liberaram isto. Aí sim, agora ele falou. Da onde vem essa ideia? Da tradição, não da Bíblia. Não jogue fora a sua herança. Não remova os marcos antigos. Olha o que ele está dizendo. Independente do que a Bíblia diga, não remova os marcos antigos. Ou seja, você aprendeu isso com os seus pastores, você aprendeu isso com a sua tradição, mesmo que a Bíblia te diga o contrário, continue nela. Cara, isso é absurdo, desculpa, mas isso aí é absurdo. Não remova os marcos antigos que os seus pais marcaram. Não remova. Não remova.
Não é o primeiro vídeo que eu falo disso. O nome disso é legalismo. A gente precisa combater o legalismo. O legalismo não pode ter lugar na igreja. O que é o legalismo? Entre muitas facetas de discussão. Pegando essa discussão aqui, é quando eu coloco uma regra para alguém e essa regra não está na Bíblia. E eu digo, só é santo quem faz. Por exemplo, esse pastor disse que jogar futebol não é santo. Esse pastor disse que jogar futebol é um pecado que precisa ser lavado no sangue de Jesus. Qual que é o nome disso? Legalismo. Ele está dizendo que quem joga futebol não é santo. Ele diz que quem bebe um pouquinho que seja não é santo. Qual que é o nome disso? Legalismo. Então, se o nosso assunto aqui é lazer cristão, primeira coisa que você precisa aprender é o seguinte: diga não ao legalismo. Quem vai dizer o que é lazer cristão ou não é a palavra de Deus. Aquilo que ela disser que pode, pode. Aquilo que ela disser que não pode, não pode. O que você não pode? Você não pode profanar o nome do Senhor. Você não pode fazer piada com qualquer coisa. Você não pode fazer piada com o nome de Deus. Você não pode ir em shows absurdos da Anitta. Eu já citei a Anitta tantas vezes aqui, né, tadinha? Mas é porque, cara, é absurdo. Rebolando suas nádegas. Um trem muito doido. Então, não, tem show que você não pode ir. Mas tem show que pode ir. Quem é que não gosta de Sandy Júnior? Pode pensar um outro show aí que poderia ir. Não tem problema, tem shows que você pode ir. Mas tem lugares que você não vai poder ir. O lazer cristão é medido pela palavra de Deus. Eu acho que você se juntar com gente que não agrada a Deus ali é um problema. Ah, onde você vai, o pessoal tá bebendo loucamente, tá tendo não sei o quê, conversa. Cara, não vai. É limite. Limite para nós. Ali você vai fazer algo ativamente que vai ser contra a palavra de Deus. Não vai, cara. Não é lugar para você. Não é ambiente, não é lazer para você. Agora, não temos esse problema. Então vai. Se você não vai ferir a santidade de Deus, não é um problema. E o futebol, inclusive, ele nem de longe é um problema. Na verdade, ele é uma ferramenta evangelística poderosíssima. Quantas pessoas você conhece que se converteram em quadras de futebol com os amigos jogando bola? Aqui na minha igreja mesmo, por exemplo, a gente joga toda segunda-feira o futebol. E já tem gente visitando a igreja. Porque começou a vir gente de fora, começou a chamar amigo aqui, amigo ali. Já tem gente falando assim, olha, esses crentes, como é que eles são gente boa. Olha esses crentes, como é que eles jogam bola diferente do pessoal do mundo. Aqui o jogo é honesto, mas mais do que isso, ele é realmente uma alegria diferente. Por quê? Porque é uma alegria vinda do Senhor. Você vai abrir mão disso porque um pastor disse que não pode jogar futebol? Legalismo não é algo indiferente. Legalismo é pecado. Pecado. Você dizer que alguém não pode fazer alguma coisa, sendo que a Bíblia fala que pode, é pecado. É colocar um fardo maior do que a pessoa deveria carregar. Fariseu. Te espero no próximo react, hein?